Rio Pardo surgiu em função do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi assinado em 1750 entre portugueses e espanhóis para resolver uma série de problemas de fronteiras, de limites que existiam na América do Sul. Na nossa questão aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, esse tratado fez uma tentativa de mudança entre duas possessões, uma portuguesa e uma espanhola. A possessão espanhola era os Sete Povos das Missões, criado pelos padres jesuítas, dentro de um território que os portugueses tinham como se fosse deles. E a colônia de Sacramento, criada pelos portugueses, dentro de uma possessão espanhola, porque ela ficava ali, na frente de Montevidéu, dentro do Uruguai. Então, o Tratado de Madrid tinha especificamente a função de fazer a troca entre essas duas possessões. Sete Povos passaria a pertencer aos portugueses e a colônia de Sacramento aos espanhóis. Essa era a essência do Tratado de Madrid para o Rio Grande do Sul. E para fazer esse trabalho, o governo português escolheu o capitão-general do Rio de Janeiro, general Gomes Freire de Andrade, para chefiar as tropas portuguesas, que deveriam se encontrar com as tropas uruguaias e vindo ao longo de todo o trecho determinado da fronteira, colocando os marcos de fronteira, um lado português, o outro lado espanhol. Antes de sair do Rio de Janeiro, onde estava Gomes Freire de Andrade, ele determinou a construção de 2 depósitos aqui no Rio Grande do Sul. Um depósito em Rio Pardo, que ainda não existia como Rio Pardo, como município, etc, etc. E o outro em Santo Amaro. Santo Amaro hoje fica no interior de General Câmara. Esses 2 depósitos eram importantes porque eles iriam armazenar tudo aquilo de que os soldados precisariam durante essa marcha. Esse exército vinha por meio do nada. Aqui não existia nada. Era campo, existiam índios que viviam por esses campos e algumas estâncias de criação de gado. Aqui no território de Rio Pardo, inclusive, já existiam. Mas era tudo muito isolado, tudo muito separado, tudo muito ermo. Os soldados não teriam onde se abastecer se não fosse assim. Então, foi criado um desses depósitos aqui em Rio Pardo, nas margens do Rio Jacuí, exatamente ali na Praia dos Engazeiros, onde o Rio Pardo deságua no Jacuí. Essa posição geográfica de Rio Pardo era estratégica, porque estava perto de 2 rios que permitiam o deslocamento de pessoas, tropas e tudo que era necessário para a colonização em direção ao litoral, indo por Porto Alegre, que ainda não existia também, né? Indo em direção ao que hoje nós conhecemos por Porto Alegre e também para a região das Missões, porque o Jacuí nasce bem próximo dos Sete Povos das Missões. Rio Pardo, pode-se dizer, começou a nascer ali, com a criação desse depósito. Veio uma guarda de dragões, alguns aventureiros paulistas que já estavam por aqui exatamente prevendo também, né, todas as necessidades que o tratado estava determinando. Então eles vieram para cá e fizeram ali um acampamento, praticamente um acampamento próximo, bem próximo da beira do rio. Só que nessa questão de trocar a colônia de Sacramento pelos Sete Povos parecia tudo muito tranquilo, o território dominado ali já estava, ia corresponder, só que tinha um problema. Na colônia de Sacramento existiam soldados, era antes de mais nada uma fortaleza também, mas tinha também os colonos açorianos que já tinham ido para lá, porque era realmente, não era só um forte, era uma colônia. Esses colonos tinham a função de produzir o alimento, de plantar, de criar os animais, etc. Por aí, tudo bem, com questão em relação à colônia de Sacramento, os portugueses estavam satisfeitos. Mas em relação aos Sete Povos não funcionou assim tão tranquilamente, porque os índios não aceitaram. Os índios viviam ali desde 1682, aquela terra era deles, era dos índios, sob a coordenação dos padres jesuítas, mas a terra era dos índios, o gado que existia ali era a criação deles, as lavouras eram criação deles, enfim, as igrejas, eles tinham construído tudo. Os índios não aceitaram. E essa recusa dos índios em entregar as terras acabou causando uma guerra, a Guerra Guaranítica. O Gomes Freire de Andrade veio do Rio de Janeiro, veio para o Rio Grande do Sul, foi para Rio Grande, vamos lembrar de novo, Porto Alegre ainda não existia. Ele veio para Rio Grande e de Rio Grande, com o exército português, ele se dirigiu para o Uruguai, lá se encontrou com as tropas espanholas e os 2 exércitos, português e espanhol, juntos, começaram a fazer todo o trajeto dos limites determinados e colocar os marcos de fronteira. Foram avançando até chegar onde hoje está a cidade de Bagé. Rio Pardo ter sido um entreposto comercial, ou seja, quando a gente fala numa linguagem mais simples, seria, na linguagem do futebol, um meio de campo, né? Então tu está na mesma distância das 2 goleiras, ou seja,
olhando por um lado, nós temos a região do Uruguai, Cisplatina, Colônia do Sacramento, Montevidéu, né? Todo esse fomento do gado nessa região, porque ao estarmos no forte, olhando a direção aonde os canhões estão mirados, eles estão mirados para o sul, de onde, né, vinha toda essa questão comercial inicial da Courama, né, e depois, então, dos ataques espanhóis. Foi preciso fortificar o posto. Bom, agora nós já temos aí configurada a origem de Rio Pardo. Porque nesse início, os portugueses não estavam trazendo ainda a população para a região de Rio Pardo. Já havia sido determinada a vinda de casais açorianos que ficariam em Rio Grande até que as terras dos Sete Povos fossem desocupados, e esses açorianos seriam os primeiros habitantes portugueses dos Sete Povos das Missões. Só que os índios não consentiram, houve a guerra e esses açorianos ficaram sem um destino certo. No meio dos conflitos, das guerras, eles foram enviados para Rio Pardo. O Forte Rio Pardo não era atacado todos os dias. Aliás, ele sofreu diretamente poucos ataques. Mas ele era o ponto de irradiação das tropas, o ponto estratégico mais importante que os portugueses tinham aqui. Então esses açorianos foram trazidos para cá e daqui depois, quando a guerra acabasse e os índios fossem vencidos, os açorianos seriam enviados para a região das Missões. Rio Pardo já começou a se formar, ainda não existe a cidade, a vila de Rio Pardo, não, era o acampamento de Rio Pardo, a fortaleza do Rio Pardo. Os índios então reagem, são vencidos pelas tropas portuguesas e espanholas. E as tropas se retiram, tanto os portugueses quanto os espanhóis, mas os espanhóis não cumprem o tratado, eles não entregam os Sete Povos. Mesmo depois de terminada a guerra, os espanhóis não entregam os Sete Povos para os portugueses. Então a situação voltou ao que era antes. A colônia de Sacramento cravada lá no Uruguai, uma possessão portuguesa dentro do território espanhol, e os Sete Povos, possessão espanhola cravada dentro do território que agora os portugueses já estavam realmente começando a dominar. A questão dos Sete Povos foi resolvida em 1801, quando partiu do Forte de Rio Pardo, quando partiu um destacamento militar que tomou a região, venceu os índios e tomou a região dos Sete Povos. A Espanha não reagiu, acho que naquelas alturas estava mais atrapalhando do que ajudando. A Espanha não reagiu, as autoridades espanholas, e os Sete Povos passou então a se integrar ao território do Rio Grande do Sul. É daí que vem toda essa fama como tranqueira invicta, como a fortaleza que nunca caiu. Ela nunca foi atacada diretamente, mas também nunca caiu, nunca foi tomada. Em 1761, o Tratado de Madrid foi anulado. E a fortaleza de Rio Pardo, a fortaleza Jesus Maria José de Rio Pardo, passou a ser então um ponto avançado das tropas portuguesas no Rio Grande do Sul. Houve vários conflitos entre 1761 e 1776, porque os espanhóis não desistiram do Rio Grande do Sul. Eles tomaram, em 1763, tomaram a cidade de Rio Grande, que já tinha evoluído para uma vila também, não oficialmente, mas já tinha a população, o exército ainda estava lá. Eles conseguiram tomar Rio Grande. E o plano seguinte era tomar Rio Pardo e de Rio Pardo avançar sobre o porto de Viamão, onde estava centralizado o poder, e pronto, o Rio Grande do Sul seria espanhol. Só que eles não conseguiram passar por Rio Pardo. Em Rio Pardo eles foram detidos pela fortaleza, estiveram ali cara a cara com os portugueses, mas não conseguiram vencer. Aí não foi nem o poderio militar dos portugueses, foi a esperteza. José Marcelino de Figueiredo era o governador na época e ele estava no forte, quando Vertiz e Salcedo, que era o general espanhol, chegou do outro lado do rio. E ele fez uma simulação no forte. Ele mandou embandeirar o forte, mandou botar os canhões todos virados para o rio, metade dos canhões estavam encravados, já nem funcionava mais, eles tinham pouca munição. O destacamento militar ali estava completamente desfalcado, era um pingo de soldados. O que aconteceu? Quando o general Vertiz, do outro lado do rio, viu aquela situação toda, viu aquela movimentação toda no forte, ele pensou, não, mas alguma coisa está errada. E outra, ele estava esperando o reforço de uma tropa que viria das Missões. E essa tropa não chegou, porque foi desbaratada antes pelos dragões do forte, soldados do forte, foi desbaratada antes que conseguisse chegar para auxiliar as tropas espanholas. O que o Vertiz fez então? Ele resolveu recuar, porque aí ele ficou receoso. Se eu ataco, o que vai acontecer?
o efetivo que ele tinha ali naquele momento não era tão grande assim a ponto de dar segurança. Ele recuou. Ele virou as costas e foi embora. Se ele tivesse atacado, provavelmente o forte teria sido tomado. Mas ele não atacou. Ele virou as costas e foi embora. Não foi embora assim, tranquilo, agora eu vou voltar para casa, estou derrotado. Não. Os dragões, os dragões que eram soldados portugueses, eles usavam a técnica de guerrilha, porque eles não tinham estrutura. Os fortes eram assim como a fortaleza daqui, completamente desapetrechada, sem munição, sem efetivo, sem alimento, sem farda, era um horror. Um número muito pequeno de soldados. Então eles lutavam no sistema de guerrilha. Eles atacavam o inimigo e desapareciam, atacavam o inimigo e desapareciam. E assim eles foram fustigando as tropas do Vertiz, até que se convenceram que agora realmente o inimigo espanhol está afastado. A partir daí, até que as fronteiras do Rio Grande do Sul se consolidaram, definitivamente, o Rio Pardo teve alguma importância. Mas conforme essa fronteira foi se alargando, foi aumentando, a posição estratégica perdeu a importância. Quando as terras ao sul do Jacuípe já estavam todas dominadas e o efetivo militar mesmo começou a se concentrar mais de Bagé em direção à fronteira, o Forte de Rio Pardo acabou perdendo a funcionalidade e sendo desativado. Em 1837 o forte foi desativado. Rio Pardo tinha se desenvolvido, mesmo em meio às guerras, comercialmente. Com a consolidação, finalmente, das fronteiras, em 1809 foram criadas as 4 primeiras vilas do Rio Grande do Sul. A arquitetura de Rio Pardo, ela é uma arquitetura luso-brasileira. Ela surge aqui como arquitetura no momento que chegam os portugueses e começam a construir as suas casas. Então eu chamo as casinhas açorianas, elas são casinhas bem portuguesas. Quais são as diferenças entre as casas portuguesas e as casas brasileiras, as casas riopardenses, concebidas a partir da cultura portuguesa? Qual é a diferença delas? Por exemplo, em Rio Pardo, nos primeiros tempos, se construía com barro, né? No Brasil, no início, a arquitetura seguiu muito a linha da choupana dos índios, dos caboclos. Ela era uma arquitetura em barro, porque não se tinha pedra. Em Portugal, as casas são iguais, mas só que se tu for dissecar uma casa portuguesa, ela é feita de pedra, dos xistos, que é a pedra mais comum em Portugal. E aqui em Rio Pardo, ela era feita primeiramente de barro, né? Depois ela foi sendo construída com pedra, a partir das primeiras construções em pedra, as construções de pessoas mais ricas, de mais posses, militares, por exemplo, que foram os primeiros a chegar, além dos açorianos. Então essa arquitetura foi adquirindo mais semelhanças, mas as primeiras eram construções em barro, né? E assim sucessivamente a cidade foi se desenvolvendo, mas sempre com aquela mesma característica, o mesmo DNA, como eu chamo, né? Por exemplo, as casas de Rio Pardo, o DNA delas, para mim, assim, a característica construtiva que mais nos coloca em semelhança com as casas portuguesas de Portugal são os telhados. Os telhados são incrivelmente parecidos, então essa técnica veio de lá, né? Então assim, aí as casas foram sendo construídas com pedras, paredes externas por dentro, eram paredes de pau a pique, como a gente vê aqui no Centro de Cultura, e como se vê na maioria das casas de Rio Pardo, que ainda não foram reformadas, certo? A gente vê aquela parede de pau a pique, é uma parede de barro, talão de coqueiro ou taquara, eram paredes divisórias, né? Elas não eram paredes externas. Então, assim, a identidade de Rio Pardo, eu sempre digo que a maior característica de Rio Pardo é a arquitetura, sabe? Nós temos a culinária, mas assim, a arquitetura é um bem público, ele está na rua para ser visto por qualquer um, né? Por ser usufruído por um grande número de pessoas, né? As pessoas estão vendo, são nossas características urbanas, aquelas casas tudo coladas umas nas outras. Isso é uma característica de Rio Pardo. Então, assim, a nossa cultura, a tradução maior da nossa cultura é a arquitetura. Com relação ao que hoje, assim, prontamente nós enxergamos, assim, deste legado,
realmente, o casario, apesar de grande parte dele já ter sofrido algumas alterações do tempo e também de arte, né? Porque inicialmente a cultura, né, portuguesa trouxe, né, aquele estilo colonial que nós chamamos, telha-canoa, né, que não era feita na coxa, como nós gostamos de falar, né, romanticamente, mas aseiras e beiras, né? Aquelas casas atrás da igreja matriz ali, ali são as casas mais açorianas que se tem aqui, a característica mais açoriana. E depois nós temos o solar do Almirante, o solar dos Quadros, que são ainda efetivamente construções coloniais, assim. Elas têm o pedigree do Brasil colônia. A divisão das casas era a mesma. Existia uma porta central com 2 ou 3 ou uma janela em cada lado, existia uma simetria, né? A porta ficava no eixo central, tinha um corredor, distribuía para todas as outras peças. A planta era a mesma, o que variava era o tamanho. A casa do mais pobre, a casa do mais rico tinha a mesma planta. O que variava era o tamanho, que na época não se dizia em centímetros, metros, era em palmos. As casas, as construções eram medidas em palmos. Se vocês olharem o projeto daqui, do Centro de Cultura, que foi a antiga escola militar, e que foi uma casa que foi projetada para ser uma casa de caridade, o projeto é todo em palmos. É interessante de ver. Então era assim, as casas tinham a mesma planta. Né? Eu sempre brinco que naquele tempo os arquitetos não tinham muito trabalho para projetar as casas, bastava olhar para a casa do lado e fazer igual, né? Era assim que a coisa funcionava. As portas largas, o pé direito alto, é uma característica bem nossa, né? Porque acredito eu que seja por questões de estética da época e também por questões do clima. As áreas de serviço, como a gente chama hoje, que são cozinha, por exemplo, não faziam parte do centro da casa. Elas normalmente eram fora da casa, né? Bem separado do corpo da casa. Tinha que passar na rua para ir à cozinha. Então isso se deve um pouco em função da origem portuguesa. Em Portugal eles chamam a casa de fogo, eles não chamavam nem cozinha, chamavam a casa do fogo ou o quarto do fogo. Era separado da casa, talvez pela questão de segurança, né? E aqui muito se deve por questões de estratificação social dentro de uma casa, que os escravos não entravam dentro da casa, não era todo escravo que entrava dentro da casa do seu senhor, digamos assim. O banheiro chegou muito tempo depois. Esse banheiro sempre, logicamente, era fora da casa, quando havia. A maioria não havia, né, não era utilizado um outro sistema de esgoto, enfim, que isso até não é tão antigo, tem muita gente no parque que chegou a conviver com isso, né, que seria o sistema dos cubos, que os dejetos domésticos eram juntados num cubo e vinha um carroceiro, pegava aquele cubo e largava lá no Rio Jacuí, na altura da Vila do Aceio. Por isso que a Vila do Aceio chama-se Vila do Aceio. A arquitetura de um local é um livro aberto sobre esse local. Se tu examinar a estrutura de uma casa, tu consegue enxergar o estilo de vida das pessoas.